E o Brasil e o mundo estão sentindo os reflexos do caos a que chegou o clima, né? Eu estava até lembrando aqui, professor, para o senhor comentar daqui a pouquinho, tem aí uma seca considerada a maior do sudeste brasileiro. Aqui no Nordeste está acontecendo a maior seca dos últimos 83 anos, segundo a PAC. Muitas cidades vêm registrando aí aumentos recordes de temperatura. Há uma previsão de se aumentar mais dessa temperatura. Eu vi outro dia um artigo de cientistas preocupados com as safras de trigo, de arroz, de milho e soja, se elas vão resistir a essas mudanças climáticas, a preocupação com o derretimento do gelo lá no Ártico, enfim, é tanta preocupação, principalmente com essa questão lá do Ártico, e isso pode levar o nível do mar a subir assustadoramente. A ONU enfatiza o problema da concentração de gases estufa na atmosfera. Já vi boletins aí da ONU dizendo que é a maior dos últimos 800 anos, quer dizer, a concentração de gases estufa na atmosfera seria nesse momento a maior dos últimos 800 anos. Quer dizer, temos um conjunto de grandes preocupações. Isso mete medo, professor? Olha, sim, não é porque nós temos conhecimento, né, na história da humanidade, temos conhecimento de que civilizações sofreram muito com as mudanças climáticas. Agora, é preciso ver, Arnaldo Santos, que a questão das mudanças climáticas não é uma coisa apenas do presente. Por exemplo, nós estamos num período geológico chamado Quaternário. O Quaternário começou há 1.800.000 anos, quase 2 milhões de anos. E durante esse período relativamente longo, pelo menos para a escala humana, nós tivemos fases de aquecimento global e fases de resfriamento global, sem que houvesse uma atividade industrial, uma atividade antrópica com a intensidade que nós conhecemos hoje. Então, me parece que a grande questão é a seguinte: essas mudanças ou flutuações climáticas que estão ocorrendo no mundo, e isso é um fato comprovado, né? A gente não pode negar isso, mas a questão é saber se essas mudanças resultam das ações humanas ou se estão mais relacionadas à atividade solar. Porque, por exemplo, quando nós temos fases de atividade solar, e o que são essas fases de atividade solar mais intensas? Essas fases mais intensas são aquelas em que existe mais ejeção de matéria, como se fossem grandes explosões atômicas na superfície do Sol. Quando nós temos uma fase dessa, o que é que acontece principalmente no Brasil e em outras áreas do mundo também? Mais seca e mais calor, há um aumento da temperatura. Mas quando a atividade solar entra numa fase mínima, quer dizer, uma mínima atividade solar, verifica-se exatamente o contrário. Nós temos épocas de mais chuvas e épocas mais frias. Então é por isso que de vez em quando a gente escuta: esse foi o inverno mais frio dos últimos 60 anos, esse foi o período mais chuvoso dos últimos 50 anos. Então essa questão é muito difícil. Agora, nós não podemos deixar de lado, Edinaldo, essa questão da preservação da natureza. Isso é uma questão fundamental. Por exemplo, a destruição da floresta amazônica. Isso me preocupa muito, mas muito mais do que toda essa questão do aquecimento global. E o Brasil continua na contramão desses esforços, porque o desmatamento da Amazônia voltou a crescer, né, professor? Exatamente. Pronto, essa é a questão que mais deve nos preocupar. Por quê? Porque a destruição da floresta vai implicar em graves consequências. Primeiro, para o Brasil central, que é a área do grande agronegócio, que é fundamental para o país, por mais que alguns quebrem máquinas, quebrem empresas agrícolas em algumas áreas do país, mas nós não podemos negar que é o agronegócio que está ainda sustentando o nosso país. E o agronegócio vai sofrer com uma diminuição de chuvas caso a devastação da floresta amazônica continue na escala que ela está se verificando. E outra coisa, o Nordeste brasileiro, por exemplo, o oeste de Pernambuco, o sul do Piauí, são áreas, e até o oeste da Bahia, são áreas que recebem no verão chuvas que vêm
exatamente de uma massa de ar, de um sistema atmosférico que se origina em cima da floresta. Ora, se a floresta fornece, Edinaldo, umidade para o ar e essa floresta vai ser destruída, esse ar que sairá de lá, porque vai continuar existindo o ar, ele vai sair menos úmido e nós vamos ter mais secas no Nordeste, mais secas no centro-sul do país. Então, é algo realmente preocupante. Nós precisamos preservar a natureza, porque independentemente dessa história de que é a mudança climática ou o aquecimento global antrópico ou natural, independentemente disso, nós temos que tirar essa variável, que é a variável ação humana, para poder ver se nós vamos sobreviver. Então, perguntou você, isso assusta? Sim, assusta sim. Agora, como é que o senhor vê o comprometimento, né? Em que está o comprometimento dos grandes líderes mundiais para ajudar nessa questão? Está alto ou está muito baixo? Olha, eu ainda acho que está muito baixo. E também, essa história do aquecimento global, Edinaldo, virou uma grande mercadoria, né? Eu não sou anticapitalista, não. Eu sou defensor do capitalismo. Mas tudo vira mercadoria no capitalismo. Então, o aquecimento global também virou uma mercadoria muito lucrativa. Então, é uma coisa terrível, né? Porque a gente não sabe se, às vezes, também se faz um bicho de 7 cabeças com a coisa, se aumenta para poder vender mais isso, vender mais aquilo, né? Que é típico do sistema capitalista, que eu não sou contra, repito, mas os líderes mundiais, alguns mais sérios, estão realmente preocupados com a coisa, mas essa luta começa na nossa casa, começa no nosso bairro, né? No momento em que se coloca lixo numa esquina. Eu vejo muito isso no Janga, onde eu tenho uma casinha, e vejo lá as pessoas tocando fogo, não é? Queimando lixo. Aquilo ali significa mais CO2 para a atmosfera, mais um gás de efeito estufa. Então, se esse aquecimento já está acontecendo e na nossa casa, no nosso quintal, na esquina da nossa rua, nós fazemos aquilo que a China vem fazendo, né, em termos de poluição ambiental, então eu acho que agora o comprometimento tem que ser não somente dos grandes líderes mundiais, mas também das pessoas comuns, daqueles mortais como eu, como você, como milhões de outros seres humanos que precisam ter realmente uma consciência ambiental mais aguçada e mais prática, mais efetiva. Ô professor, essa preocupação constante com o uso dos chamados combustíveis fósseis, a gente observa que leva a esse incentivo constante de se utilizar as energias renováveis, né? A energia solar, a energia eólica, o etanol. Isso representa uma saída para o mundo ou estamos longe disso? Exatamente, uma saída importantíssima. Por exemplo, nós temos no Brasil, né, principalmente aqui no Nordeste, fluxos de ar que podem gerar energia eólica. Tanto é que nós já temos, inclusive em Gravatá, ali no Agreste pernambucano, nós já temos usinas que estão produzindo energia através do vento. Então, a energia eólica, a energia solar, até a energia das marés, podem ser fontes alternativas de energia e representar uma saída para essa coisa. Mas acontece que a indústria do petróleo, ela é muito forte, ela tem um poder fortíssimo, né? Político, econômico, e claro que não vão querer que de repente a energia solar passe a ter uma importância muito maior do que a que ela tem na atualidade. Então, pressões vão existir. Isso faz parte do sistema, infelizmente, né? E danar um pouco também na natureza humana. Muito bem. Professor, foi bom ouvi-lo. Obrigado por essas ótimas explicações. Foi um prazer. A gente aguarda a próxima oportunidade. Feliz Natal. E antes, Edinaldo, se você me permite um minutinho, pois não, por favor. As pessoas estão me perguntando sobre essas chuvas que estão ocorrendo aqui, né? É uma notícia boa, assim, pelo menos momentaneamente, que nós estamos com um vórtice
ciclônico em cima do Nordeste e, felizmente, está avançando pelo interior e pela área semiárida. Então, coisa boa, né? A notícia boa, ele se acaba, em 2, 3 dias desaparece, mas pelo menos talvez tenhamos chuvas fortes. Eu quero dizer para o senhor... O oceano está vendo. Grande abraço para você, um Feliz Natal. Eu quero dizer para o senhor que eu tive a semana passada na minha terra, Belo Jardim, e lá a situação é a seguinte, são 2 dias de água por mês e só. É um problema gravíssimo, né? Gravíssimo. Ok, professor, um abraço forte. Muito obrigado. Obrigado também. São 5 da tarde, mais 13 minutos agora.